Eu tive um probleminha aqui com a gravação, onde basicamente as telas não passaram. Então, a minha primeira gravação eu expliquei tudo aqui basicamente, expliquei mais algumas coisas e ficou tudo travado aqui nesse cara. Então, eu vou tentar de novo. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre o estudo, né, feito sobre mineração de dados na web, utilizando a regra de associação, aplicação de regra de associação. E aí, vou dar uma introdução aqui sobre a mineração de dados, falar um pouquinho sobre o KDD, também sobre mineração de dados na web, falar sobre o a priori. Eu queria mostrar um exemplo, eu tentei, mas eu não consegui mostrar esse exemplo. Talvez eu mande print, alguma coisa do tipo. E também o de uma extração na web, como seria a extração de conteúdo na web. Então vamos começar. A mineração de dados faz parte do processo de descoberta de conhecimento a partir dos dados, geralmente realizado em banco de dados, conhecido pela sigla KDD. KDD seria, no caso, todo um processo. Seria um grupo seriam várias etapas que compõem um processo de descoberta de conhecimento e descoberta de padrões em uma grande massa de dados. E aí ela é utilizada quando há um grande volume onde o esforço humano não é capaz de analisar. Porque aí a gente imagina que a gente tem teras e teras de informação, de dados, e não tem como, o esforço humano não teria como avaliar todas essas informações, porque a gente já não conseguiria pegar uma tabela com 100 mil registros e ter que validar 100 mil registros. Poderia levar dias, semanas, meses para poder extrair esses dados desse cara. Ele pode estar utilizando até as técnicas na mão, fazer tudo, mas ainda levaria bastante tempo para conseguir fazer isso. E aí a gente utiliza essas técnicas de mineração de dados, de KDD, para poder conseguir isso de forma mais eficiente. E aí o KDD, dependendo da literatura, a gente vai ter diversas etapas, tem 7, 8 etapas, mas elas são basicamente divididas em 5 grandes etapas, que seriam a seleção dos dados, o processamento dos dados, a transformação do dado, a mineração dos dados, a avaliação dos modelos e a apresentação dos resultados. E aí eu vou entrar um pouquinho sobre cada uma delas. A seleção consiste em basicamente selecionar esse conjunto de dados. A gente vai lá, extrai essas informações de banco de dados, extrai de uma planilha, extrai de um site, utilizando meios inteligentes para fazer isso. A gente vai pegar uma base de dados de um cliente, de um varejista, para poder fazer essa análise. Geralmente esses dados eles ainda vão ser processados, que seriam as próximas etapas, porque esses dados eles podem vir... mesmo que sejam estruturados, eles podem vir, vamos supor, de uma forma estruturada erroneamente. Às vezes quem está construindo a base de dados não constrói a base de dados com tanta afinidade, faz de qualquer forma, e aí fica difícil de tratar essas informações. E aí a gente tem 3 formatos de base de dados, que são os estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Os estruturados, basicamente relacionais, são os dados que a gente encontra no banco de dados e tal. Semi-estruturados seriam dados que a gente geralmente encontra na web, que seriam os documentos da web, que são o HTML. Os atributos que estão dentro do HTML, eles não estruturam tão bem assim essas informações, mas tem uma certa estruturação, a gente consegue entender ali como está funcionando. E os não estruturados são vídeos, áudios. A gente não consegue estruturar tão bem essas informações, não consegue assim dizer, olha, esse vídeo consiste disso e aqui tal, tem certos dados nesses vídeos e tem essa complexidade. E que, infelizmente, para análise de dados fazem parte da grande maioria dos dados que a gente tem no mundo. E aí a fase de processamento consiste em fazer a verificação da qualidade de dados armazenados. No caso, a gente vai pegar esses dados e vai fazer, cara, essas informações aqui, elas vão ser válidas. A gente tem campos que estão em branco, campos que estão com, vamos supor, a gente tem o nome Ana, veio com A minúsculo, A maiúsculo, A tudo com toda a letra maiúscula, minúscula. Isso daí vai impactar para a gente? Talvez vá. E aí vai ter que fazer esse processamento dessas informações, fazer uma tratativa, uma transformação, que seria a próxima etapa, desses dados para poder fazer com que eles sejam o melhor dado possível para poder fazer a mineração, facilitar que os algoritmos consigam processar. Na realidade, fazer com que os algoritmos consigam processar. E a gente não pode simplesmente pegar qualquer informação e jogar para ele e ele vai dar uma resposta. Ele não funcionaria dessa forma. E aí, na parte
de transformação, a gente teria normalização dessas informações, que seria a Ana com a letra maiúscula, a gente diminuir para minúscula, tem um padronização. No processamento ali das informações, a gente já validou ele, já pegou os outliers, pegou os campos em branco e fez algumas substituições nas transformações. A gente pode estar adicionando atributos, removendo atributos, dividindo atributos para melhorar ainda mais essas informações. E aí a gente chega na etapa de mineração. Com esses dados já selecionados, processados, tratados, transformados, a gente pega esses dados e joga para a mineração. E aí a mineração de dados, basicamente, ela constrói modelos, a gente vai estar construindo modelos para aplicar essas técnicas de mineração nesses dados. E a descoberta desses padrões, desse conhecimento, ela pode ser preditiva ou descritiva. E esses modelos geralmente são aplicados e refeitos inúmeras vezes, dependendo do objetivo do projeto. Essas técnicas de mineração têm por objetivo verificar uma hipótese ou descobrir novos padrões de forma autônoma. E aí também tem um pequeno detalhe que seria a mineração de dados. Ela também pode ser o KDD também pode ser chamado de mineração de dados, dependendo da literatura. Só um detalhe. E aí a gente tem aqui a última fase dessas 5 grandes etapas do KDD, que seria interpretação e avaliação dos dados. E até para ver que a gente poderia até dividir a interpretação, a avaliação, e tem um a mais que seria a visualização, que também entraria nessa fase final, que é pegar esses dados, verificar se eles são bons o suficiente, avaliá-los, interpretar esses dados e exibir esses dados para um cliente, para alguém que seja algum stakeholder no processo. E aí eu vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre a mineração de dados. Que, embora o nome sugira que ela seja extração e é tratativo, que a gente imagina, associa a mineração de dados com alguém que vai lá, pega esses dados, trata esses dados, extrai e tal. Por isso que o KDD pode ser também chamado de mineração. Mas na realidade ela é um processo de descoberta de padrões e conhecimento dentro desses dados. A gente vai estar aplicando técnicas matemáticas, estatísticas, preditivas nesses dados para estar extraindo conhecimento e extraindo padrões dele. E aí, dentre essas técnicas, que seriam as preditivas e as descritivas, a gente teria regressões e classificações, que ficariam a parte das predições, que ela prevê um valor futuro desconhecido, tomando como base os valores conhecidos, e a descrição, que faz a interpretação dos dados, que a gente conseguiria enxergar de uma certa forma. E faz parte delas os algoritmos de agrupamento, as técnicas de agrupamento, associação e padrões sequenciais. E o que seriam agrupamentos? Agrupamentos são um processo que agrupa os objetos a partir de algum grau de similaridade, identificando aglomerações ou descrevendo esses dados. A associação, que seria uma outra técnica de mineração, ela associa os padrões descritivos que representam a possibilidade de um conjunto de itens aparecendo na transação, visto que outro conjunto esteja presente. Que no caso seria quando eu tenho um item A, qual a chance de eu encontrar um item B nessa transação? No caso, quando um usuário acessa a página promoção, qual a chance desse usuário também acessar a página produto dessa promoção? E aí a gente também tem, por último, as técnicas sequenciais, que a gente pode pegar essa técnica de associação e ir um pouco além, e adicionar o tempo, que é que a gente basicamente, que a gente faria. Enquanto se o usuário acessa hoje a página de promoção e daqui a uma semana ele acessa a página do produto, e a gente tem um padrão que seria usuários acessam promoções em certo dia e depois de uma semana eles acessam o produto. Então a gente poderia preparar nossa aplicação para receber para poder, sabendo que uma semana depois ele vai entrar para acessar esse produto, ele pode estar exibindo informações que sejam similares e afim. Seria no caso descoberta de padrões também utilizando a sequência, o tempo. E aí dentro dos padrões preditivos, a gente tem a regressão, que ela tenta descobrir um valor real nesses dados. No caso, ela vai a partir de uma certa quantidade, a partir de um certo dado, tentar descobrir o valor de um outro dado.
A gente tem um conjunto de informações, de dados, um conjunto de informações, e vai tentar encontrar um outro conjunto de dados, um outro conjunto de informações a partir deles, utilizando a regressão linear, aprendizado de máquinas e outros padrões, outras técnicas para poder fazer isso. No caso, se às 5 horas hoje está 30 graus, amanhã, será que vai dar 30 graus? E aí a gente vai ter que pegar todos os outros dados, umidade, localização, etc., para poder verificar quais as chances de aquilo ali ser, não a chance, mas também seria a chance, mas qual o grau que vai ser amanhã? Quantos graus vai estar amanhã? E aí também dentro das preditivas a gente tem a classificação, que é basicamente dado um conjunto em que outro conjunto esse cara se classifica. Se essa imagem aqui é gatinho ou cachorrinho, basicamente. E aí a gente vai entrar aqui na mineração de dados na web, que assim, ela tem dois grandes grupos. Segundo algumas literaturas que eu encontrei, ela tem dois grandes grupos, que são a mineração de uso e a mineração de conteúdo. Eu vou falar um pouquinho sobre a mineração de conteúdo primeiro, que seria basicamente a extração de dados do HTML. A gente vai lá, pega o que está dentro do HTML, então quais são os dados que vamos supor, dentro de um texto que está dentro do HTML, ou dentro propriamente do HTML, das tags, quais são os atributos, quais são as classes, o que é que a gente pode encontrar de padrão ali, porque eventualmente pode ter um padrão dentro desses caras. E aí, uma das dificuldades que tem para fazer a extração de mineração para fazer a mineração do conteúdo é a falta de padronização. E lá no estudo também, eu não coloquei aqui no slide, mas lá no estudo ele fala sobre web semântica, que seria basicamente estar construindo essas documentações de forma padronizada. Utilizar XML e outras técnicas, embora eu não veja tão bom assim você botar um XML em vez do HTML. Foi basicamente isso que ele estava tentando falar também, porque você perde-se um pouco da padronização que existe. A gente consegue criar mais tags, mas perde-se a padronização em si. A gente tem que ter um parágrafo. Poderia se criar outros P's de outras formas, mas a ideia seria padronizar os documentos de uma forma melhor, utilizar metadados, que seriam dados sobre dados, que aí, no caso, a gente tem uma imagem. Como é que funciona hoje as imagens? Dentro de uma imagem, a gente tem metadados sobre elas, que fala sobre a data de criação, quem foi o autor, onde foi criada, última alteração, etc. A gente tem várias informações, e aí seriam atribuir metadados a outros tipos de dados, sei lá, um texto. Vamos colocar um metadado aqui sobre esse texto, explicar um pouco sobre o que é esse texto, porque aí no processo de mineração ficaria muito mais simples de conseguir extrair essas informações. E aí, falando sobre as ferramentas agora, conteúdo da web, essas ferramentas para fazer a extração, elas têm que ser inteligentes. Tem que ter com um alto grau de organização dos dados sendo estruturados. Eu tinha aqui um exemplo, mas eu não sei se vou conseguir gravar esse exemplo, de como ela faz a extração de dados com um algoritmo que vai buscar informação lá do site da Exoplanetas, procura por certas tags, extrai essas informações, constrói um JSON, todo estruturado, tudo certinho, pegando esses dados semi-estruturados, construindo um pouco mais estruturado, um dado mais estruturado para poder fazer a avaliação. E aí, a gente tem, dentro do conteúdo da web, ferramentas com enfoque baseado em agentes, elas são enquadradas nesse enfoque. Ferramentas enquadradas nesse enfoque utilizam um agente inteligente no auxílio ao usuário na busca de informações interessantes, que é basicamente o cara que eu tinha construído, um agente inteligente que vai lá, pesquisa essas informações e traz para mim os dados que me interessam. E aí tem essas categorias de agentes, que seria de pesquisa, filtro, classificação e personalizado. Devido ao primeiro vídeo, ele ficou bem grande quando eu estava tentando explicar, então vou avançar um pouquinho mais rápido. E tem um enfoque de banco de dados, que seria, no caso, utilizar técnicas para organização de dados semi-estruturados da web, com a utilização de técnicas de consulta e mineração do banco de dados, sendo agrupados em duas grandes categorias, que seriam o banco de dados multiníveis e o sistema de consulta web. E aí, pode ser definido como a mineração de web pode ser definida como uma descoberta automática de padrões. A mineração de uso na web, mineração de dados
de usos na web pode ser definido como uma descoberta automática de padrões de acesso aos dados do usuário no servidor. O que seria isso, basicamente? Lá no artigo ele fala sobre acesso de log, que também a gente pode estar extraindo também de logs de acesso do servidor HTTP. Que seria se um usuário visita certa página, qual a chance dele visitar uma outra página. E aí ele vai utilizar a técnica lá de a priori para poder verificar essa chance, essas regras. E aí ele vai falar um pouco mais sobre essa regra mais para frente. Agora, no caso. E aí, como utilizar a regra de associação a priori? Como ela funciona, né? Então, ela tenta buscar, como eu estava dizendo lá inicialmente, ela vai tentar criar regras de qual a chance de certo item aparecer quando o tal item está na transação. Que seria qual a chance de x ser encontrado em t, visto que y está em t. Então, vamos lá. Dentro do a priori, a gente tem alguns dados que a gente precisa estar passando. A construção do algoritmo ou na utilização de alguma biblioteca, que é o fator de suporte e o fator de confiança. O fator de suporte ele é basicamente o número de transações que um determinado conjunto de itens é encontrado, dividido pelo total de transações, que seria a frequência de que x e y estão juntos, desses dois itens estão juntos, ou seja, item A e B na transação 1, item A e B na transação 2, quantas vezes isso acontece, dividido pelo total de transações. E aí o fator de confiança, que é basicamente a frequência que esse A e B aparece, dividido pela frequência que A aparece. Que é ele que vai determinar as regras que a gente vai estar procurando. Aqui, basicamente, infelizmente eu estou mostrando assim, porque eu não consegui gravar bem a cara. Aqui, basicamente, é a tabela que a gente vai estar criando com as transações aqui de 1 a 10, e os itens, que seria leite, café, pão, manteiga. O que acontece? Para o algoritmo, ele precisa ter o conhecimento de todos os itens. E todas as transações. E aí a gente já encontra, só de cara a gente já consegue perceber a quantidade de problema que a gente pode ter aqui. Teria que usar paralelismo, teria que cortar dado, teriam que ser feitas N técnicas para redução de dados quando se utiliza o a priori, que é uma das desvantagens dele, que é justamente a quantidade de dados que ele pode visitar. Ele é basicamente um algoritmo que tenta reduzir a quantidade de visitas em certos padrões, mas ainda assim, se a gente tiver milhões de transações, milhares de itens, a gente tem uma porrada de combinações aí a ser feita. E basicamente isso aqui é uma visualização para nós, mas a máquina ela estaria visualizando como 0 e 1. No caso, leite 0, café na transação leite não, café sim, pão sim, manteiga sim, seria 0, 1, 1, 1. Seria se aparece ou não nessa transação. E aí, novamente, tem que se passar uma frequência mínima, uma confiança mínima, e a partir desses dados a gente vai estar encontrando essas regras. Aqui como funciona basicamente, vou dar uma passada rápida para não comer muito tempo. E aqui o diamante, que eu vou voltar um pouquinho aqui, pelo menos na primeira vez eu voltei, para explicar mais ou menos como funciona, porque aqui basicamente está explicando como é o corte. Dá para se imaginar o seguinte, que digamos que essa parte em branca seja os grupos que eles estão aparecendo, que são frequentes. Esse azul e o vermelho não são frequentes. Então o que acontece? Aqui no A e aqui no B, eles conseguem respeitar a frequência mínima que a gente estabeleceu no começo. O C, o D e o E não conseguem. Então, a gente vai estar reduzindo. Imagina aqui, ó, onde tiver C, CD, CDE, qualquer grupo que tivesse C aqui, ele não tem uma frequência alta o suficiente. Então, a gente já elimina todo esse grupo. Todo grupo que tiver C e outra coisa, ele já é eliminado. Todo grupo que tiver A e B, ele vai ser mantido. Por isso que ainda aqui no cantinho tem B, C, D. Ele ainda pode ser mantido, mais por causa do B. Mas enfim, mais pra frente a gente vai entender um pouco melhor isso aqui. E aí, tem um exemplozinho aqui, eu vou tentar passar bem rápido por ele. Que no caso seria, a gente tem esses 6 itens, leite, pão, bolacha, suco, ovos e café.
4 transações, que seriam leite, pão, bolacha, suco e afim. E a gente vai determinar que a frequência mínima é 50% e a confiança mínima é 75%. Inicialmente, lá na regrinha que eu passei bem rápido, ele tem ali uns passos bem abstratos, bem por cima. Como funciona? Que a gente vai procurar qual a frequência mínima de cada item e posteriormente cada grupo, no caso, os agrupamentos desses itens. Primeiramente, a gente tem os itens sozinhos. Qual a frequência desses itens sozinhos? A gente tem que primeiro, leite aparece 75%. Aí a gente volta aqui e vê que leite só não aparece em T4. Como a gente tem 4, a gente se dá aqui que em 75% das transações leite está aparecendo. E continua para todos os outros e elimina aqueles que não têm o 50% de frequência, ou seja, ovos e café, 50% mínimo de frequência, sobrando leite, pão, bolacha e suco. E aí no próximo passo a gente vai pegar esses caras e agrupá-los. Leite com pão, leite com suco, pão com suco e assim vai, fazer todos os grupos possíveis entre eles e determinar qual a frequência que esses caras estão aparecendo. E lembrando que, obviamente, são os caras que sobreviveram lá na primeira etapa. E no final a gente tem que, leite, suco, pão e bolacha são os itens frequentes. Se a gente voltar aqui, leite e suco 50%, a gente tem que leite e suco aparecem na T1 e na T2, 50% das transações. E aí a gente vem aqui, gerando esses grupos, os grupos com 2 itens, a gente vai tentar agora gerar o grupo com 3 itens, sobraram 4, a gente vai tentar um grupo agora com 3. E verifica que só que 25% eles têm 25% de frequência, abaixo da frequência mínima. Então aqui a gente para o algoritmo e inicia agora a extração das regras das regras a partir da confiança. Nessa extração, o que é que vai acontecer? A gente vai tirar a confiabilidade e verificar quem passa ali na confiabilidade mínima, que lá no começo eu acho que estava em 60%, em 80%. De confiabilidade mínima, agora 70%. Então, quem tiver abaixo disso é eliminado, quem tiver acima disso, a gente vai determinar como uma regra. E aí, aqui primeiro, leite e suco. Quem compra leite? 50% das vezes as pessoas que compram leite, elas têm 67% de chance de comprar pão. Está abaixo da nossa confiabilidade, está abaixo da taxa mínima que a gente estipulou, então ela não é uma regra. Os outros 3 são regras, então a gente pode se ler que 50% das pessoas que compram suco também compram leite, 50% das pessoas que compram pão também compram bolacha, 50% das pessoas que compram bolacha também compram pão. E aí, aqui no finalzinho eu estava querendo mostrar um exemplo da regra de associação a priori em Python, uma biblioteca. Aí fica bem resumido, bem simples, utilizando isso aí. E não ficou ainda tão simples porque eu estava utilizando algumas coisas para fazer log. Mas ele basicamente, você está passando ali o suporte mínimo, a confiança mínima. Tem um valor do lift, que é uma variável muito importante, mas eu não vou entrar em detalhe nela. E aqui no caso tem um comprimento mínimo, mas enfim. E no fim ele vai buscar aqui dentro desses dados, grupos com suporte mínimo de 2. E confiança mínima de 80%. No caso seria 20% e 80%. E aí o resultado dele, a gente tem um SNAN aqui, mas é porque não foi bem tratado. Eu passei bem rápido aqui esse algoritmo. Não foi bem tratado, mas a gente imagina, tem um resultado aqui que seria Bonvita, Tea Bonvita, chá e alguma coisa que eu não sei traduzir isso aqui. Se alguém comprar esse cara, ele tem uma certa chance de comprar também chá e esse cara. A regra aqui não ficou tão clara, mas de qualquer forma ela funciona dessa forma. Teria que tratar um pouco melhor esses dados, não só peguei e joguei no algoritmo, teria que passar por algumas etapas a mais para poder limpar essas informações. Mas é basicamente isso. Eu queria ter mostrado também como funciona a extração. Talvez se eu conseguir aqui eu mostro como funciona, mas como ele abre uma outra janela, eu não estou conseguindo abrir janelas múltiplas aqui, eu estou conseguindo mostrar uma janela, talvez ele não apareça. Seria basicamente o algoritmo buscando essas determinadas tags. Deixa eu tentar abrir esse cara aqui.